Jó capítulo 1, 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, inutilmente, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema as teses de Satanás. As teses de Satanás. Esse texto registra este episódio da reunião de Deus com seus filhos. E tudo nos faz crer que esses filhos aqui são anjos. E esta reunião, muito provavelmente, ocorreu nas regiões celestes. O certo é que Deus, ao reunir-se com seus filhos, apareceu por lá Satanás. E quem provoca a conversa é Deus, perguntando a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é um inveterado turista, ele anda por aí, ele roda por aí, investigando vidas, observando famílias, analisando igrejas, buscando uma brecha. E ele está de olho. E Deus pergunta de novo: observaste o meu servo Jó? E Deus foi dando a ficha de Jó, foi dando o currículo de Jó. Observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás poderia ter respondido assim: bom Deus, esse aí eu nunca observei não. Aliás, eu nem conheço esse cara. Eu passei por alto, eu não tive tempo ainda de dar uma olhadinha na vida dele. Mas não foi a resposta. Satanás respondeu para Deus assim: também puderas. É claro, o Senhor tem abençoado a vida desse cara.
Senhor cercou a casa dele com a grande cerca. O Senhor abençoou a vida dele, a família dele. Tudo que esse cara bota a mão vira dinheiro. Também puderas, desse jeito qualquer um te adora. E Satanás aqui está insinuando duas coisas. Primeiro, Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Segunda insinuação, Jó só adora a Deus porque está recebendo de Deus bênçãos. Trocando em miúdos, o que Satanás está insinuando é o seguinte: esse negócio de adoração é uma troca, é um negócio, isso é uma permuta. Deus abençoa a gente, então nós adoramos a Deus. Em outras palavras, ninguém serve a Deus sem interesse. Esse negócio de cultuar a Deus tem interesse envolvido nisso. Deus me dá coisas materiais, e eu então devolvo esta bênção material em termos de adoração. É um negócio, é uma barganha. Não tem honestidade nem sinceridade nenhuma nisso. Tem interesse. Essa é a insinuação de Satanás. Desta maneira, Satanás está aqui levantando duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás levanta essas duas teses. Sem que Jó soubesse, Deus o constitui em seu advogado na terra e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem. Você só não pode tocar na vida dele, tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir. Às vezes, até hoje, as pessoas confundem isso, tendo uma visão da vida, uma espécie de maniqueísmo. Eu explico: de luz e trevas, de verdade e mentira, de bem e mal, de Deus e o diabo. Como se o diabo estivesse no mesmo nível de Deus, sendo Deus a força do bem e o diabo a força do mal. Só que isso não é verdade. Satanás não é um Deus caído, Satanás é um anjo caído. Satanás é uma criatura. Ele é limitado. Na linguagem de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Nem um centímetro a mais. E Deus coloca a sua própria reputação na mão de Jó. Porque o que está em jogo aqui é a reputação de Deus, que precisa subornar pessoas com bênçãos materiais para receber delas adoração. E então Deus constitui Jó como seu advogado para derrubar as duas teses de Satanás, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, e é possível alguém amar mais a Deus do que a família. Diz o texto que Satanás sai dali. E se você conferir comigo, já que você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, versículo 3, lá na parte finalzinha do verso, diz que Jó era o maior de todos os do Oriente. Isso significa que ele era o homem mais rico do Oriente. Diz o verso de número 3 que ele tinha 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que era o cara mais rico da sua época, era o Bill Gates da época. E Satanás sai dali, e conforme o capítulo 1, versos 13 a 21, Satanás vai usar os sabeus, versículo 15, o fogo, versículo 16, e os caldeus, versículo 17, para levar Jó, num único dia, à falência. Agora note isso, o cara mais rico da sua geração quebra num único dia. Você conhece gente que por muito menos tira sua própria vida. Outros se desesperam. Outros se revoltam contra Deus. Imagine você, um homem riquíssimo, o maior empresário rural da época, perder tudo que tem num único dia. Será que Satanás tinha razão? Será que a tese de Satanás estava certa? Será que um homem rico, riquíssimo, o mais rico, ao perder tudo que tem, abandona Deus, blasfema contra Deus na sua face? Confira comigo a resposta. Versículo 21. Disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O que Jó está dizendo é o seguinte: o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a essência da minha vida. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Embora tenha perdido tudo que granjeara entre o berço e a sepultura, ele ainda adora a Deus. Ele ainda continua íntegro a Deus. Ele ainda conserva a sua fé em Deus. Ele ainda reconhece que Deus é Deus. E desta forma Jó derruba a primeira tese de Satanás. É possível que um homem ame mais a Deus do que o dinheiro. Mas tem a segunda tese. Será que um homem consegue amar mais a Deus do que a família? Essa era a tese de Satanás: ninguém ama mais a Deus do que a família. Agora preste bem atenção comigo. Não foi uma semana depois, não foi um mês depois, não foi um ano depois da falência, que Jó recebe uma outra trágica notícia. Jó era um pai exemplar. Ele tinha 10 filhos. E esses filhos eram amigos. E quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó que está aqui hoje, sabe de uma coisa: quem tem mais de um filho, sabe que não é fácil costurar a unidade e a amizade dos filhos. Sobretudo quando tem dinheiro envolvido. O dinheiro não tem liga. Mas diz o texto que os filhos de Jó eram amigos. Eles faziam um rodízio nas casas deles, em seus banquetes. E Jó era um pai que, não obstante ser o homem mais rico da sua época, estava preocupado com a vida espiritual dos filhos, porque diz o texto no versículo 5, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, depois que eles faziam o rodízio de banquete entre os 10 filhos, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó, não esporadicamente, mas continuamente. Em outras palavras, a preocupação de Jó não era apenas com a reputação externa dos filhos. A preocupação de Jó era com a própria glória de Deus, porque a preocupação de Jó é que eles tivessem pecado no coração contra Deus.
já era um pai intercessor, já era um pai amigo, já era um pai conselheiro, já era um pai santificador na vida dos filhos, e agora diz o texto que no mesmo dia que ele vai à falência, ele recebe a notícia que seus 10 filhos, num banquete, na casa do primogênito, acontece um grave acidente, e um vendaval imenso derruba a casa, e os 10 filhos morrem soterrados debaixo dos escombros. Agora pense comigo, o que é um pai levar todos os seus filhos para o cemitério, num único dia, no exato dia que ele foi à falência, sendo o homem mais rico da sua época? Como é que esse homem volta do cemitério? Como é que ele reconstrói a sua vida? Como é que ele recomeça a sua jornada? Como é que ele escreve dali para frente os novos capítulos da sua vida? Como é que ele vira a página do passado? Como é que fica a sua confiança em Deus diante de tragédias tão avassaladoras? Será que Satanás tinha razão? Será que de fato alguém não consegue amar mais a Deus do que a família? Vejamos a resposta. Confira comigo o verso 20 e o verso 21. Quando Jó escutou a notícia da morte dos filhos, diz o verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não revolta, não mágoa, não incredulidade, não blasfêmia, mas adoração. Jó estava derrubando a segunda tese de Satanás. É possível que um homem ame mais a Deus do que a família. Se você perceber, no verso 22, está escrito: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás estava errado. A fé genuína não é uma barganha, não é um negócio. Você e eu não podemos, não devemos adorar a Deus por aquilo que Deus dá. Nós devemos adorar a Deus por quem Deus é. Não é a dádiva de Deus que nos atrai, é o caráter de Deus. Deus é digno. Ainda que eu seja despojado de bens e da própria família, Deus é digno de ser adorado. Satanás estava errado, as suas teses estavam derrotadas. Mas aí o capítulo 2, versículo de 1 a 6, registra um outro encontro de Deus com seus filhos. Possivelmente os anjos, possivelmente nas regiões celestes. E diz o texto que aparece por lá novamente Satanás. E diz o texto que Deus provoca a conversa outra vez. De onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, Satanás está dizendo: não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Continuo fazendo a mesma coisa. Estou andando por aí. Estou de olho. Estou investigando. Estou pesquisando. Estou procurando uma brecha aqui, ali e acolá. Estou de olho. E Deus provoca de novo. Observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitaste sem causa contra ele para o destruir. Mas ele ainda conserva a sua integridade. Deus está jogando na cara de Satanás o seguinte: olha, Satanás, você estava errado.
as suas duas teses estavam furadas. Jó provou o contrário, que é possível amar mais a Deus do que o dinheiro e a família. Aí Satanás levanta uma terceira tese. Ninguém consegue amar mais a Deus do que a si mesmo, do que a sua própria pele. Satanás diz para Deus: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe na carne, toca-lhe nos ossos, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Já que as primeiras duas teses de Satanás estavam derrotadas, ele tentou uma terceira tese. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Principal Deus do homem é o seu próprio eu. É o egoísmo. E mais uma vez, sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado. E põe nas mãos de Jó a sua reputação. E diz para Satanás: pode tocar na vida dele. Só não pode tirar a vida dele. E diz o texto que Satanás saiu dali. E bota uma terrível doença em Jó. Tumores malignos, da planta dos pés ao alto da cabeça. E eu imagino Jó, ainda sob a ressaca da falência financeira, ainda chorando a dor do luto, de repente sentindo uma coceira no seu corpo. De repente a sua pele começa a se esbranquiçar. De repente a sua pele começa a ficar escamosa. De repente começa a ficar com manchas vermelhas. De repente começa a surgir bolhas cheias de pus. Uma dor terrível. Não tinha analgésico que desse jeito. E ele, não suportando aquela dor, saiu, se assentou na cinza, pegou caco de telha e começou a raspar a sua pele já necrosada. E outras bolhas de pus iam se formando, e ele mordia nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele ficou caquético, macérrimo, com o couro furado pelas costelas em ponta. Seu mau hálito era insuportável, seu mau cheiro era insuportável. A sua mulher, ao ver aquele quadro, aquele espectro humano, revoltada contra Deus, diz para o seu marido: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Alinhada com a tese de Satanás, ela está dizendo: não, aí é demais, é impossível amar a Deus no sofrimento. E Jó respondeu para ela: tu falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito no capítulo 2, versículo 10, o seguinte: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A terceira tese de Satanás estava derrotada. Aí vieram os amigos. Capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um de seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça.
Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eu pergunto a você, eram amigos ou não eram? Eram amigos. Você conhece alguém que fez esse tipo de visita alguma vez? Você já viu alguém visitar um enfermo, um doente, ficar 7 dias com ele? Chorando, sem falar nada. Mas quando esses amigos, depois de 7 dias e 7 noites, de pranto e nenhuma palavra, abriram a boca, tornaram-se consoladores molestos, e assacaram contra Jó as mais pesadas acusações, chamaram-no de adúltero, de ladrão, de louco, de desonesto, de ter se enriquecido por explorar as viúvas. Disseram para ele que Deus, pela loucura dele, havia destruído seus filhos. E quando Jó está nesse torvelinho, no miolo dessa tempestade, depois de perder seus bens, depois de perder seus filhos, depois de perder sua saúde, depois de perder o apoio da sua mulher, depois de perder o apoio de seus amigos, ele espreme, não apenas o pus das feridas que brotam no seu corpo, mas ele lanceta também os abscessos da sua alma, e ergue aos céus 16 vezes essa pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata? Porque você e eu não somos diferentes de Jó. Quando a gente sofre, a gente quer uma explicação. A gente quer entender. A gente quer saber os motivos, as razões, os porquês, os paraquês. O grande drama de Jó não foi apenas sofrer, foi sofrer sem explicação. O grande problema de Jó é que, ao levantar aos céus as suas perguntas e fazer mais 34 queixas contra Deus, ele não escutou sequer uma palavra de Deus trazendo qualquer explicação para ele. Tem hora, querido, que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias. Mas mesmo nessa dor terrível, nessa escuridão densa, havia na alma deste homem uma esperança. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Por fim eu o verei, ele vive. Embora eu não consiga ver, ele vive. Embora eu não tenha resposta, ele vive. Embora eu não tenha explicação, ele vive. Quando Deus rompeu o silêncio, Deus não explicou nada para ele. Nada. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas. 70. Todas perguntas retóricas. Todas perguntas que já estavam embutidas na pergunta-resposta. E Deus perguntou para ele: onde estavas tu, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar para que o mar não invadisse a terra? E Jó foi se encolhendo,
Jó foi se reduzindo a nada. Jó foi tendo uma visão mais ampla da soberania de Deus. E Jó teve a mais profunda experiência com Deus a partir desses dramas vividos na sua vida e na sua família. E eu queria remeter você agora para o capítulo 42 de Jó. Abra lá, por favor. Vamos ver o que é que Jó pôde entender de Deus. Teve 5 descobertas maravilhosas. Primeira descoberta, ele reconheceu a onipotência de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Agora eu não sei não, agora eu bem sei. Agora eu estou certo. Agora eu não tenho dúvidas. Agora eu tenho convicção que Deus pode qualquer coisa que Ele quiser. As coisas fugiram do meu controle, mas as coisas estão no controle de Deus. As rédeas não estão mais nas minhas mãos, mas as rédeas estão nas mãos de Deus. Às vezes o barco da minha vida, como aquele barco que levava Paulo para Roma, já não obedece mais o comando do leme, mas Deus está no controle do mar e do vento. Eu bem sei que Ele tudo pode. Segunda conclusão dele, ele reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Verso 2 ainda: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, louvado seja o seu nome. Não existe acaso, não existe azar, não existe sorte, não existe loteria, não existe determinismo, não existe feitiço, não existe negócio de olho gordo, não existe negócio de sexta-feira 13. Deus está no controle, Deus está no trono. A sua vida não é uma lasca de lenha jogada ao mar e levada de um lado para outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus não permite que nenhum fio só de cabelo da sua cabeça seja tocado sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem que Ele tenha um propósito. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Terceira conclusão que ele chega. Olha o verso 3 comigo, na parte central. Ele diz aí: na verdade, falei do que não entendia. Se existe uma coisa que Jó fez no livro dele, foi falar. Foi falar. Se existe uma coisa que ele não fez, foi ficar calado. Porque às vezes a gente pensa que Jó foi aquele camarada estoico, que aguenta calado, que trinca os dentes e deixa o negócio passar. Não, não foi isso que ele fez, não. Ele espremeu o pus da ferida. Ele falou muito, ele questionou muito, ele conversou muito, ele dialogou muito, ele se defendeu muito. Mas ele tem que admitir uma coisa, que Deus, eu falei muita coisa sem saber. E você e eu falamos muita coisa também sem a gente saber. O nosso conhecimento é pequeno demais. A nossa visão é curta demais. O nosso entendimento é pequeno demais. A nossa força é fraca demais. E Deus tem que ter muita paciência com a gente. Quanta bobagem às vezes a gente fala. Quarta coisa que ele conclui. Confira comigo o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse homem está dizendo uma coisa: Deus, agora eu tenho um relacionamento contigo, não de segunda mão, mas de primeira mão. E aqui está para mim uma das coisas mais profundas da vida cristã.
que a essência da vida eterna, de João 17,3, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E o céu, onde passaremos a eternidade, não é coisa estática, é dinâmica. E sabe qual vai ser a grande aventura do céu? Conhecer a Deus. E depois que você e eu estivermos 1 milhão de anos no céu, nós ainda estaremos conhecendo a Deus. E depois que nós estivermos lá 1 bilhão de anos, sabe o que nós vamos estar fazendo no céu? Conhecendo a Deus. E nós passaremos toda a eternidade no céu e não esgotaremos o conhecimento de Deus. Nós todo dia nos encantaremos ainda mais com a pessoa, com o caráter e com as obras de Deus. Bendito é o seu nome. Porque quando Deus permite uma prova na nossa vida, não é para nos destruir, é para abrir os olhos da nossa alma, para nós entendermos melhor quem é Deus. Último lugar, quinta conclusão de Jó, está no versículo 6. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece a enormidade do seu pecado. E agora eu queria fazer uma colocação para você. Quando eu comparo o capítulo 42, versículo 6, com a descrição de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Com a descrição que o próprio Deus faz dele, no capítulo 1, versículo 8, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Com a segunda descrição que Deus faz dele, no capítulo 2, versículo 3, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Com o capítulo 42, versículo 6, quando esse mesmo homem, que não recebe confete de homens, ele recebe o diagnóstico de Deus. É Deus quem diz que não tem ninguém na terra igual a ele. É Deus quem diz que ele era o homem mais piedoso da sua geração. É Deus quem diz que esse homem era íntegro, retamente a Deus, se desviava do mal. E agora esse mesmo homem está dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Parece que não é a mesma pessoa. Parece que não é a mesma pessoa. Como é que você entende isso? E a única maneira da gente entender isso é o seguinte: as pessoas que mais choraram pelos seus pecados foram as pessoas mais piedosas que já existiram. Diante da grandeza de Deus, da santidade de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Se você vê um crente que fica rasgando seda para ele mesmo, se auto-elogiando, se auto-promovendo, batendo palmas para si mesmo, como um ator no palco, como aquele fariseu: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Pode ter certeza de uma coisa: você está perto de alguém carnal, está longe de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência de pecado você terá. Eu não estou dizendo que você é mais pecador, não. Eu estou dizendo que quanto mais perto de Deus, mais consciência de pecado. Quanto mais perto da luz, mais você vê as manchas da sua vida. Agora preste bem atenção. Deus vai restaurar a sorte de Jó. Mas como Deus restaura a sorte de Jó? Eu fico pensando o seguinte, irmãos: quando você está bem, financeiramente, de saúde, com a família unida,
com amigos, com prestígio, com sucesso, e alguém chega para você de forma injusta e impiedosa, e ataca você e acusa você, machuca um pouquinho, mas você diz, mas também isso não me atinge, deixa para lá, deixa para lá. Agora, quando você já está quebrado, machucado, falido, enlutado, doente, abandonado pelo cônjuge, acusado pelos amigos, e alguém chega e pisa em você, e pisa em você, e pisa em você, e ataca você, e fere você, e acusa você, como os amigos de Jó acusaram, pergunto vocês, que sentimento esse camarada devia ter no coração? O que rondava na alma dele? Jó não era um super-homem, ele era um homem. Ele não era um anjo, ele era um homem. O que tinha no coração dele? O que vocês acham? Mágoa? Tristeza? Dor? Frustração? Como é que você reage quando alguém fala mal de você? Como é que você reage quando alguém ataca você sem causa? Quando alguém diz que você fez o que você nunca fez? Você fica feliz da vida? Você chora, fica triste, perde o sono, fica angustiado. Leia o livro de Jó e você vai ver que ao longo do livro Jó está se defendendo dos seus amigos. Agora veja comigo capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Meu filho, saia do campo da defesa pessoal e entre na arena da intercessão pelos seus amigos. Pare de se defender e ore por eles. E ore por eles. E diz o texto que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus está tratando do coração desse homem. E Deus lhe devolveu tudo em dobro. Tudo o que antes possuíra, Deus deu em dobro. Quanto que ele tinha? Confira lá capítulo 1. Confira lá versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. 7 mil ovelhas, vai passar a ter 14 mil ovelhas. 3 mil camelos, já passa a ter 6 mil camelos. 500 juntas de bois, já passa a ter 1000 juntas de bois. 500 jumentas, já passa a ter 1000 jumentas. Era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, duplamente muito numeroso. Deus começa a restaurar a sorte dele. Restaura os seus bens. Restaura a sua saúde. Restaura os seus amigos. Restaura o seu casamento. Pensa comigo uma cena aqui agora. Quando Jó estava na lona, a mulher dele chegou para ele: meu filho, morre, cara, morre, morre, cometa suicídio, tenha pelo menos a dignidade de tirar a sua vida. Agora o cara está com saúde de novo, bonitão, dinheiro no bolso. Eu podia dizer para ela: minha filha, quando eu estava na pior, você mandou morrer, né? Lembra? Lembra? Estou noutra agora. Não, Deus curou o coração dele. Deus restaurou o casamento dele. E diz a Bíblia que ele viveu mais 140 anos. E teve com essa mulher mais 10 filhos. Com um detalhe: as suas filhas tornam-se as moças mais bonitas da sua geração. Talvez você pergunte assim: bom, só não estou entendendo uma coisa. Deus devolveu tudo em dobro. Tudo em dobro. Quantos filhos ele tinha? Quantos filhos ele tinha? 10. Se Deus devolveu tudo em dobro, quanto ele deveria ter agora? 20. Não é a conclusão lógica? Mas diz o texto que ele teve 10. Então será que foi tudo em dobro mesmo?
é que, na verdade, quando uma ovelha morre, e você perde uma ovelha. Mas quando um filho crente morre, você não perde um filho. Jó tem 10 filhos no céu. Jó tem 10 filhos na terra. O que me impressiona é que o livro termina. E Deus restaura a sorte de Jó. Mas Deus não explica nada para Jó. Não explica. Todas as pessoas envolvidas no enredo do livro estão erradas, todas. Satanás está errado. Quais eram as 3 teses de Satanás? Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Ninguém ama mais a Deus do que a família? Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Estava errado. A mulher de Jó estava errada. Achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados. Acharam que Jó estava sofrendo por algum pecado que ele tivesse cometido. Jó estava errado. Porque ele pensou que Deus o afligia sem causa. Deus restaura a sorte de Jó, mas Deus não explica nada para Jó. Deus nos promete restauração, nem sempre Deus nos promete explicação. E eu já cansei de ver gente falando assim para mim, pastor, eu tenho minha listinha de perguntas quando chegar no céu. Eu quero saber, e eu acho que não vai ser preciso. Porque o céu é autoexplicativo. Quando chegar lá no céu, as nossas perguntas não vão ter sentido mais. Não vão ter sentido mais. Os nossos olhos vão se abrir plenamente, e nós vamos ver e conhecer como também somos conhecidos. Não tem dúvida lá no céu. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, para encerrar. Se você não consegue compreender o que Deus está fazendo agora na sua vida, você pode compreender uma coisa. Você pode compreender Deus. Ele é soberano. Ele pode tudo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é seu Pai. Ele está sentado na sala de comando do universo. As rédeas da sua vida estão nas suas poderosas mãos. E você pode afirmar com segurança: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus nos dê descanso na alma para entendermos isso. O que o diabo queria era botar Jó longe de Deus. A única coisa que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Louvado seja o seu nome.